querendo entrar nesse Pix na pauta para a gente conversar. E mais feliz ainda de você me dar a oportunidade de eu falar da minha grande paixão na minha carreira, né, que é a homeopatia, né? Então, eu ingressei na homeopatia já como professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, naquela ocasião, eu era professora de farmacotécnica, e aí a gente tinha a disciplina de farmacotécnica homeopática eletiva dentro Uhum. da faculdade de farmácia. E a professora, então, responsável por essa disciplina, na verdade, eram vários farmacêuticos que, de maneira voluntária, apresentavam esse conteúdo aos nossos alunos. E chegou um determinado momento que estava muito difícil gerenciar isso dentro da universidade e a disciplina estava prestes a acabar. E naquela ocasião, então, uma amiga minha de departamento, a professora Sheila Garcia, homeopata desde então, me convidou para ajudá-la a coordenar a disciplina de farmacotécnica homeopática. Eu me assustei no primeiro momento, falei assim, mas eu não entendo nada de homeopatia. A única coisa que eu sei de homeopatia é que eu fui curada há 10 anos atrás com uma dose de licopódium clavato 200 CH por uma infecção de garganta que eu tinha recorrente. Eu não sei nem que substância é essa, eu só sei que eu fiquei curada, mas eu não entendo nada de homeopatia. E ela falou, bom, isso já é suficiente. E como você também é farmacêutica e é responsável pela disciplina de farmacotécnica, você pode me ajudar. E eu fui, com a boa vontade apenas e com a ideia de que eu poderia ser útil para xerocar prova, para distribuir cafezinho, para fazer qualquer coisa, menos para dar aula de homeopatia. E aí sentei na cadeira com os alunos e comecei a ouvir o que era homeopatia, as filosofias da homeopatia, no que ela se baseia, nas suas premissas, e fiquei simplesmente encantada com a abordagem da homeopatia dentro da totalidade sintomática, o quanto que a terapêutica privilegia não apenas os aspectos físicos, mas também mentais e emocionais, e tudo isso dentro dessa grande filosofia que envolve as práticas integrativas de uma maneira geral. E Uhum. quando isso aconteceu, eu falei assim, não, eu quero aprender que terapêutica é essa. Quero, então, me especializar em homeopatia. E foi isso que eu fui fazer, então, logo em seguida, fiz o curso de especialização e me tornei, então, especialista em homeopatia. E, a partir daí, eu pude, de fato, me empoderar da disciplina e trabalhar nela de uma maneira efetiva. E logo em seguida, né, em 2006, é publicada a primeira portaria, né, a 971, sobre Uhum. a inclusão das 5 práticas integrativas e complementares. Então, eu me senti assim, muito empoderada naquele momento, né? Falei assim, puxa, agora o reconhecimento vem do Ministério da Saúde, o conhecimento da farmacotécnica homeopática já deveria ser dado aos alunos de farmácia desde a década de 70, por vários decretos, né? Já tiveram 2 decretos presidenciais exigindo o ensino de farmacotécnica homeopática em todas as faculdades de farmácia do Brasil. E aí eu comecei a juntar todas essas peças e, de fato, exigir que esse conteúdo fosse oferecido aos estudantes de farmácia. E Uhum. logo de cara identifiquei esse gap na homeopatia, que é relacionado à carência de pesquisa básica, né? Como você falou logo no começo, pesquisa básica e fundamental envolvendo os modelos homeopáticos, né? Isso porque a gente ainda tem muitos senões e muitas questões a serem entendidas com relação à própria dinamização, o que a dinamização faz com os medicamentos, por que eu preciso agitar durante um determinado tempo, o que essa agitação promove nos medicamentos. E eu comecei, então, a me embrenhar nesse meio acadêmico e buscar o que as pessoas o que os pesquisadores faziam com a homeopatia. E comecei a identificar que eu podia contribuir com a minha formação. Eu já era doutora em ciências, conhecia a metodologia científica, conhecia os modelos experimentais que eu poderia aplicar à homeopatia. E como sempre fui uma pesquisadora voltada para os modelos in vitro, para as pesquisas básicas, para os mecanismos de ação, eu comecei a adaptar aquilo que eu vinha aprendendo e desenvolvendo na minha carreira com os modelos homeopáticos. E aí as produções começaram a surgir, porque a homeopatia ela é muito
ainda carente dessas pesquisas fundamentais, né? E logo em seguida a gente recebeu a oportunidade de trabalhar também como uma colaboradora da Anvisa na escrita da farmacopeia homeopática brasileira, né? Então, a farmacopeia homeopática é como se fosse a Bíblia do farmacêutico, né? Então, ter a oportunidade de atualizar esses documentos, de trabalhar junto à Anvisa com relação à divulgação dessas normas técnicas e boas práticas, é assim o sonho de qualquer farmacêutico, né? E eu fui agraciada também com esse projeto, na época o professor Leandro, quem coordenava e coordena até hoje, né, a Farmacopeia Homeopática Brasileira, e me convidou a fazer parte desse comitê. Eu levei um susto também, de novo, e falei, mas eu estou entrando agora na homeopatia. Ele falou assim, não, mas você já está contribuindo com a homeopatia e você pode nos ajudar. Eu aceitei na hora, topei na hora, falei assim, nossa, uma honra, não posso dizer não para um convite desse. E isso passou a fazer parte também das minhas atividades. E aí, logo na sequência, eu comecei a vislumbrar que a homeopatia, como que a homeopatia era feita fora do Brasil. E entendi que muito do reconhecimento que a gente poderia ter aqui no Brasil poderia ser endossado pelo que era feito fora do Brasil. E aí tomei a iniciativa, então, de começar a internacionalizar as minhas atividades. Foi aí que surgiu o Workshop Internacional de Homeopatia, que você me deu a honra de participar uma vez. Já fizemos 5 edições desse evento, e em algumas delas a gente procurou se unir a outros eventos também de homeopatia, como o Congresso Brasileiro de Farmácia Homeopática, o Grupo Internacional de Pesquisas Infinitesimais, que é o GIRI, de onde atualmente eu também sou a presidente desse grupo. Então, fizemos workshops com congressos nacionais e internacionais, e sempre com um objetivo muito claro, sabe, Dani? Que era atrair os acadêmicos de farmácia para a homeopatia. Então, todo o tempo, eu sempre coloquei a homeopatia como um exercício profissional do farmacêutico. E eu dizia assim para eles, e digo até hoje, olha, a homeopatia é uma área de atuação de vocês, do farmacêutico. Somente o farmacêutico homeopata pode manipular os medicamentos homeopáticos no Brasil. E vocês não vão ter essa oportunidade, vocês vão perder esse mercado de trabalho por não conhecer ou por preconceito, por não entender o que é homeopatia. Não, vocês não podem fazer isso. E comecei a atraí-los nesses projetos, né? Divulgando iniciação científica, introduzindo a homeopatia dentro também da pós-graduação estrito sensu, então, estimulando os alunos a fazer mestrados e doutorados, então, com essa preocupação de formar recursos humanos qualificados, né? Porque a gente sabe que o quanto a gente consegue disseminar esse conteúdo, né? Quando a gente começa a formar recursos humanos na área. É o que você faz aqui, né? Disseminar o conhecimento para que as pessoas, então, possam, a partir desse conhecimento, divulgar e ampliar as suas redes de colaboração e etc. E isso vem acontecendo. Então, hoje já temos aí